Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e hoje eu tô trazendo um story vlog num formato diferente. Nesse período, né, eu tô tendo aulas online e eu tive aulas de manhã. E agora eu tô estudando as matérias que eu tive de manhã e mais algumas coisas que vocês vão ver ao longo desse vídeo. Bom, eu tava vendo no Descomplica videoaula sobre química, que é ligações químicas, né? E fazendo uns exercícios sobre isso também, para fazer o meu resumo, que eu tô fazendo, tipo, praticamente tudo digitado. Então eu vejo a aula de um lado, do outro eu escrevo, e tô fazendo os resumos no OneNote, que eu tô ainda me adaptando, tô aprendendo a mexer. Quando eu souber, se vocês quiserem, eu ensino como que eu faço os resumos no OneNote e no Google Docs, que era o que eu usava antes, porque é uma forma muito mais prática de fazer resumo do que a mão, que demora muito, porque você escreve e tem toda aquela preocupação com a estética e ocupa espaço porque é papel e tudo mais. Então eu optei por usar esse estilo de resumo. E aí vocês veem que eu tô assistindo a aula, né? Eu não marquei nesse primeiro momento o meu módulo, não grifei, não fiz exercícios do módulo, porque era uma coisa muito extensa e eu tenho muita matéria para fazer nesse dia. Então eu acabei só vendo a videoaula, o material de anotação e o material de apoio desse vídeo do Descomplica. Fui passando para o resumo, né? Tudo que eu pude absorver, só que de uma forma um pouco mais abrangente. Não sei explicar pra vocês, uma forma mais didática, pra entender mesmo. Que essa é a ideia do resumo, você consultar sempre que você precisar relembrar ou tiver alguma dúvida naquele assunto. Aí eu tô abrindo o módulo, né, pra ver como é que funciona e tudo mais, só que eu acabei não usando porque esse módulo da minha escola, ou ele vem muito resumido, ou ele vem com muito conteúdo, assim, desnecessário. Então eu fui pela parte mais direta mesmo, mas depois eu vou dar uma grifada, fazer os exercícios, tudo certinho. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Bom, gente, nesse momento eu tava com a tela dividida e de um lado eu tava vendo a aula e do outro eu tava com
o material de apoio do vídeo, então marcando o que eu achava mais importante, respondendo as questões, fazendo anotações no PDF e tudo mais. Então, é isso, e eu queria pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, sempre falo isso nos vídeos, que é @stories.flower, porque lá a gente consegue ter uma interação mais frequente, né? Inclusive para pedir sugestões de vocês, qual estilo de story vlog que vocês gostam, se é o story vlog mais comentado, que nem eu faço os outros, né? Se é mais narrado, que nem esse, se é mais estilo filminho, com mais música e menos voz. E aí eu queria saber de vocês, e isso eu consigo saber por lá se vocês estão gostando do conteúdo, enfim. E lá também eu pretendo colocar mais dicas de estudo, dicas rápidas para o Enem, para vestibular, para o seu estudo, para sua motivação, saúde mental e tudo isso que a gente tem que pensar e que é do nosso cotidiano, da nossa vida de estudante, pré-vestibulandos e tudo mais. Só para contextualizar um pouquinho de como que tá funcionando minhas aulas online. Bem, na plataforma Teams, que foi a que o meu colégio adotou, e ela é maravilhosa, sinceramente. E eu tenho aula das 8 às 10h50 e alguns dias até 11h30. Então é um horário bem menor do que o que eu teria na escola. Alguns dias, em síntese, né? Alguns dias são 4 aulas, outros são 5 e cada aula tem 40 minutos. E na escola eu tinha um dia com 11 aulas, que tinha cada aula 50 minutos, e nos demais dias 6 aulas pela manhã. Então é um modelo de aula que, assim, a gente tem menos aula, mas é mais matéria, mais conteúdo, porque esses 40 minutos rendem bem mais do que 50 e do que até aulas semanais, por exemplo, porque não tem interrupção, aquele tempo que o professor leva para organizar a turma e tudo mais. Então, assim, tá sendo mais puxado e que eu pretendo falar mais com vocês sobre isso, motivação, como você se organizar e tudo mais, que são coisas que a gente tem que discutir e que a gente tem que se adaptar o máximo possível, e compartilhar dicas é um ótimo caminho para isso, porque você tá trocando experiências e testando coisas novas. Essa é a palavra-chave, testar coisas novas. E eu, pelo menos que tô no início do ensino médio, né, no primeiro ano, tô testando novas formas de estudo, como o resumo digitado, que tem funcionado bastante, porque é como se eu estivesse escrevendo, só que mais rápido. A concentração que eu tenho, que eu tento, né, é a mesma, por isso que eu escuto músicas no estilo lo-fi e não música normal, mas se você quiser pode nem ouvir música também. Tô fazendo mais exercícios, que é uma coisa que é muito, muito, muito importante, porque, gente, você saber o conteúdo em si não vai fazer nada, você tem que saber como aplicar aquele conhecimento em uma questão. Daí eu tô mostrando pra vocês como que eu modifiquei, como que eu marquei, e nesse dia eu tava estudando ligações químicas, mais especificamente a ligação iônica, que foi a que o meu professor deu na aula de hoje. Bom, gente, esse foi o resultado do meu resumo de ligações químicas, e aí eu vou fazendo ele por partes. Então, se o professor hoje deu ligações iônicas, que foi o que eu estudei nesse dia, fiz resumo de ligações iônicas, e assim eu vou progredindo e sem deixar a matéria acumular e sem ficar com os resumos desorganizados nem nada do tipo. Daí eu tô ajustando porque a formatação do OneNote é um pouco diferente, eu tô me adaptando ainda a ela. Bom, gente, aí eu dei um breve tour pelos meus resumos do OneNote. Quando eu tiver um pouco mais de prática, eu quero ensinar pra vocês, porque eu ainda tô me acostumando, mas eu tô gostando bastante e tá sendo um pouco desafiador, mas é bom. Eu comecei fazendo no Google Docs, que eu também pretendo ensinar pra vocês, se vocês quiserem, né, claro. Que é uma plataforma incrível e que eu sou muito fã, e é um pouco mais fácil, assim, de entender e de mexer. Só que não fica tão organizado, porque você tem que mexer com Drive e tudo mais. Então, às 7h47 eu comecei a estudar Biologia 2, que era sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, ciclo do carbono, do oxigênio, hidrogênio não,
Tem, mas eu não estudei isso. Ciclo da água e tudo mais. E como meu professor já tinha dado antes o ciclo do carbono e da água, nessa última aula ele deu fósforo, nitrogênio e oxigênio. Daí eu fui grifando um por um e aí eu dava uma pausa que vocês vão ver para fazer os exercícios propostos, os exercícios que já vem no módulo, que é tipo em sequência do conteúdo da matéria, da teoria. E aí eu fui fazendo também os resumos digitados, né? Que eu resumia aquilo que eu tinha acabado de ver antes de fazer o exercício, depois não importa. Então fui marcando com marca-texto normalzinho, continuando a ouvir as músicas do lo-fi, e esse é um sistema de estudo que tem dado certo. E demora um pouquinho, mas assim, vale a pena. E se eu tô conseguindo absorver a matéria de uma forma clara, então quer dizer que tá no caminho certo. Dê uma olhada nos slides, nas anotações de aula, numa anotação que eu tinha separada também, e no Google mesmo, vendo as imagens dos esquemas e tudo mais. Bom, gente, aí eu comecei o processo de escrita do resumo e foi uma continuação porque eu fiz um resumo só com todos os ciclos biogeoquímicos que o professor deu, e aí conforme ele ia dando conteúdo eu ia acrescentando. Eu gosto de fazer o resumo nesse formato porque tem como acrescentar imagem, coisa que no resumo escrito não dá muito certo porque não sei desenhar muito bem, daí, enfim, fica mais fácil de assimilar quando é no digital, e também porque eu consigo ver em outras plataformas. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E eu demorei bastante fazendo esse resumo porque queria deixar tudo bem assim, explicadinho. E fui mostrando pra vocês, eu dou um zoom muito grande na tela porque eu não consigo enxergar direito. E porque se eu deixo muito pequena, minha cabeça dói, porque eu não consigo enxergar direito. E aí eu vou dividindo a tela e colocando as anotações de aula, slides do professor, como vocês podem ver aí. Eu abri uma janelinha com a anotação que eu fiz na aula, que eu estou fazendo essas anotações no Samsung Notes, que é um aplicativo que já vem com o meu computador. Então, eu divido a tela entre a aula e essa anotação digitada, porque assim eu consigo escrever o que eu tô vendo da aula, porque, gente, eu sempre me perdia quando escrevia à mão, porque não dava tempo de escrever, e como é aula remota, ao vivo, não tem como pausar. Então, tenho feito isso e tem dado certo. Não sei como é que vai ser assim em relação a provas, porque... Em relação às provas, né? Que a gente não teve ainda uma explicação sobre como que vai funcionar o processo avaliativo online, se vai ter, se não vai ter, enfim. Mas por enquanto eu tô conseguindo entender o conteúdo e vocês podem ver que já se passou muito tempo. Comecei o quê? 7h50 mais ou menos, já são 9h21 e assim, por isso que eu não fiz esse share vlog do meu dia de estudo, senão esse vídeo ia ficar muito longo, eu não ia conseguir editar e ia ficar muito chato, como já tá longo, né, mas enfim. Daí eu tô fazendo os exercícios e eu fiz um tipo de color code usando marca-texto amarelo neon para marcar informações de textos, informações extras que não precisam necessariamente estar nos resumos.